Bom, gente, voltando à ideia de limite, que a gente trabalhou no vídeo anterior, a gente vai trabalhar agora com o conceito mesmo de limite, com a definição formal de limite, tá? Essa definição formal, eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula, como que a gente demonstra. Na matemática, quando a gente está trabalhando matematicamente de forma formal, ela tem toda uma teoria que ela é um pouco abstrata, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar ela para que as operações possam valer para todo e qualquer x. Então, a gente trabalha com bastante valores simbólicos, bastante valores algébricos, assim, que não tem um igual. Bastante letrinhas, vamos dizer assim, que não tem um valor numérico definido. Então, para poder valer para todo. Então, assim, eu vou trazer aqui a definição, mas assim, vocês não se assustem, porque não é algo que a gente costuma fazer na prática. O cálculo de limite é bem tranquilo se for fazer. Às vezes, a forma como a gente trabalha, ele não sai tão diretamente, mas assim, não é um cálculo difícil. Mas assim, na definição, o conceito de limite, às vezes, para demonstrar que o limite realmente existe, ele não é algo muito visível e nem muito fácil de fazer quando você não tem a prática de se trabalhar dessa maneira. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, porque é uma questão para vocês tentarem entender qual é a ideia. Mas assim, não se preocupe que vocês não vão precisar fazer esse cálculo para demonstração de limite, tá? Isso é uma coisa que a gente usa mais dentro da própria matemática mesmo, dentro de uma área mais teórica, quando a gente trabalha as coisas mais teoricamente na matemática, tá? E não tão aplicado. Então, qualquer tipo de desenvolvimento teórico dentro da matemática, a gente precisa fazer demonstrações. Demonstração de propriedades, demonstrações de teoremas. Então, a gente precisa trabalhar dessa maneira. Mas, assim, na prática, a gente não trabalha, tá? Quando a gente vai para matemática aplicada, a gente geralmente faz mais aplicações desses conceitos abstratos, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem e terem conhecimento de como que essa coisa é feita. Mas, assim, vocês não vão precisar demonstrar o limite, tá? Então, o que significa, né? Como ele é definido, o limite de uma função? Então, o limite de uma função ele é definido, de uma função f de x, ela é definido dentro de um intervalo AB. Então, o que isso significa? Que a função existe para um determinado intervalo. Então, digamos que esse A e esse é B, tá? Então, ela é definida dentro de um intervalo aqui para o valor de x. Onde esse AB seria como se fosse o domínio da função. No caso, essa função ela tem um limite L, que eu vou chamar de L, quando x tende a x0, se acontecer essa condição aqui que eu coloquei. Então, se isso acontecer, significa que o limite existe, tá? Existe vale L. Então, como que prova esse limite, né? Como demonstra esse limite? E o que significa tudo isso, né? Então, assim, quando a gente essas duas barrinhas aqui significa módulo, esse carinha aqui e esse carinha aqui são letras gregas, que vão ser valores numéricos, tá? É o epsilon e o delta, minúsculo. Então, é o alfabeto grego que a gente utiliza para algumas notações da matemática. Então, a gente geralmente, para definição de limite, a gente utiliza a letra epsilon e a letra delta na forma minúscula, tá? Esse módulo, ele pode significar duas coisas. Então, a gente pode assumir que esse módulo é para tirar o sinal de um número, como a gente viu lá anteriormente, mas ele também pode indicar a distância, porque a distância sempre é positiva. Então, se eu tenho um valor em módulo, significa a distância que eu tenho, uma distância que eu tenho com aquela quantidade. Da forma como está, o que a gente tá analisando? Então, a gente está analisando a função f de x menos L. E esse L tem que ser menor que epsilon. Isso, de uma forma geométrica, quer dizer que eu tenho o valor L e eu vou analisar a função f de x, que é essa em vermelhinho aqui, e essa função tem que estar dentro de um intervalo, tá? E a mesma coisa acontece aqui, ó, x menos x0. É como se fosse a distância de um valor de x aqui qualquer, dentro de um intervalo,
Digamos que eu pego um x aqui. X menos x0 tem que ser menor que esse delta, ou seja, a distância desse x para x0, então esse x menos x0 seria a distância de x para x0, tem que ser menor que esse delta. Então, esse delta é como se fosse um raio aqui para determinar esse intervalozinho. Então, esses valores epsilon e delta são valores bem pequenininhos. Aqui, quando a gente está analisando graficamente, para vocês enxergarem, a gente acaba ampliando a ideia para se tornar algo compreensível. Mas é algo, assim, muito, muito próximo, porque a gente está trabalhando com o valor limite mesmo, então a gente está tendendo para o valor do x0. Então, assim, o que acontece nas proximidades do x0, quando o delta for bem pequeno? Então, a ideia é o seguinte: se eu tomar valores bem pequenininhos aqui, para uma vizinhança, para uma proximidade do x, eu vou prolongar essa vizinhança até a função e a imagem dessa vizinhança tem que estar dentro de um intervalo também. Então, olha, se eu pegar aqui, ó, bateu lá na função, vou levar lá para o eixo y. Bateu aqui na função, leva lá para o eixo y. Ou seja, gera um intervalo lá no eixo y também. Então, ó, pegar esse valor aqui e esse valor aqui. Então, aqui é como se fosse um raio delta, que é essa letrinha aqui que a gente colocou. Aqui, que eu tenho o valor de L, não necessariamente é o mesmo valor de delta, é conforme a função é desenhada. Então, aqui eu vou ter um intervalo epsilon, é como se aqui fosse um raio é um raio epsilon. Então, gente, o que o limite quer dizer geometricamente? Que se eu vou pegar valores próximos do x, uma vizinhança de x, vou bater lá na função e vou ver se eu consigo um intervalo também para o limite. Se isso acontecer, significa que o limite existe e vale L. Se isso não acontecer, significa que o limite não existe, certo? Então, praticamente é isso que significa todas essas letrinhas que estão aqui. Se eu tomar a distância da função para um limite e essa distância for pequenininha, menor que epsilon, então eu vou ter também uma vizinhança em torno do x que seja pequenininha. Traduzindo em palavras, seria isso, tá bom? Beleza. Tá, e como que a gente faz para calcular? Para calcular, não. Como que a gente faz para demonstrar um limite? Então, se vocês forem pegar os livros de cálculo, vai ter vários exercícios que fala para provar que o limite da função vale tanto. Prove que o limite da função seja isso. Demonstre que o limite da função seja aquilo. Então, assim, ele não está pedindo para calcular, ele está pedindo para provar, mostrar ou demonstrar, tá? Quando eles usarem essas três palavrinhas, significa que a gente tem que fazer isso por meio dessa definição. Se pedir para calcular, daí eu não preciso provar o limite, eu não preciso definir ele. E tem outra característica. Quando o exercício pede para demonstrar, ele já dá o valor de L. Tipo, ele não está calculando L, ele tá oferecendo o valor do L, falando, prove que o limite é esse. E aí, a gente tem que usar essa definição para calcular. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que faz isso, usando um exemplo de uma função. Eu vou usar uma função simples, porque a notação já é bem abstrata. Então, assim, vou usar um exemplo de uma reta para vocês tentarem entender o conceito, tá bom? No caso, eu vou pegar a função aqui f de x igual a 3x menos 1, quando x está tendendo para o valor 1. E, no caso, o limite vale 2. Tá. Se tivesse isso num enunciado, seria mais ou menos assim. Prove que o limite de 3x menos 1, quando x tende a 1, vale 2. Tá. Se fosse para calcular esse limite, o que a gente fazia? A gente substituiria 1 no lugar do x, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, a gente só substituiria na conta. Mas ele não está pedindo para calcular, está pedindo para demonstrar. Aí, a gente não pode fazer dessa maneira. Então, a gente tem que usar a definição. Tá, na definição, então, vou colocar aqui pequenininha a definição. F de x menos L, menor que epsilon. Tenho que
x menos x0 menor que delta. Positivo menor que delta. Essa seria a definição que a gente está trabalhando, né? Do limite. O que a gente vai fazer? A gente sempre parte dessa ideia aqui do epsilon, porque, ó, tem uma setinha. Essa setinha tá falando que tá indicando o procedimento do cálculo. Às vezes eu tenho uma seta dupla, então eu tenho que demonstrar tanto indo quanto voltando. Então, tem que fazer dois caminhos se a seta for dupla. Então, como aqui eu tenho uma setinha que tá indicando o valor para onde a função tá indo, então eu tenho que partir da onde a seta está indicando. Então, tá partindo desse conceito inicial aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse conceito inicial, onde está indicando a definição, e eu tenho que chegar em algo que está aproximado a essa outra parte aqui, tá? Substituindo, então, eu vou fazer aqui em azulzinho, tá, povo? A função é isso daqui. Então, o f de x é 3x menos 1. Então, eu vou substituir lá na definição. 3x menos 1, que é essa parte do f, menos o L, que é 2, então, menos 2, fecha parênteses, tem que ser menor que epsilon. Fazendo a conta, o que eu posso fazer nessa continha? Vou juntar os termos aqui, vai ficar menos 3. Tá, tenho 3, eu posso colocar em evidência. 3 vezes x menos 1. Menor que epsilon. Esse 3 é positivo, pode tirar para fora do módulo. Se fosse negativo, eu poderia tirar para fora do módulo, mas ele perderia o sinal. E fica lá dentro do módulo x menos 1, menor que epsilon. Terminar a conta do lado de cá. Esse 3 eu posso mandar lá para o outro lado, porque ele é um número positivo, então não vai alterar a desigualdade. Então, x menos 1, menor que epsilon, sobre 3. Tá. Onde que eu tenho que chegar? Se vocês forem olhar aqui, gente, eu teria que chegar nessa situação. X, meu x0 é o 1, então esse aqui é o meu x0, então menos 1, menor que delta. Então, eu tenho que chegar numa expressão que tenha x menos 1 dentro do módulo. Aqui eu tenho uma expressão com x menos 1 dentro do módulo. Então, o que a gente faz? Como ele tem que ser menor que delta, eu faço essa condição aqui. O delta tem que ser igual a epsilon sobre 3. Opa. Então, x menos 1 menor que delta. Se delta for igual a epsilon sobre 3. Tá? Então, o que acontece? Eu saí de um lugar lá inicial e cheguei no valor final aqui. Então, quando eu consigo fazer esse caminho, eu demonstro que o limite existe e vale o valor dado. Se eu não consigo fazer essa transição dessa parte para essa, eu não consigo demonstrar o limite, pode ser que o limite não exista. Ou pode ser que eu esteja fazendo continha errada. Mas a maior parte das vezes é porque o limite não existe, não consegue uma transição para esse valor. Notem que isso daqui é uma condição, então a gente atribui essa condição aqui. Tipo, se eu fizer o delta como sendo 1/3 do epsilon, a condição do limite funciona. O limite vai existir para essa determinada condição. Então, assim, a gente acaba colocando uma regra, uma chavinha para que esse procedimento funcione, tá? Então, sempre vai ter que ter essa relação aqui. Tipo, eu vou começar trabalhando com delta, mas no final das contas eu vou ter que, uma hora, chamar esse delta eu tenho que transformar esse epsilon num delta. Então, a gente vai ter que fazer essa condição de chamar o carinha que a gente encontrar aqui de delta para poder reescrever ela no formato que a definição exige, tá? Então, praticamente é isso. Então, vocês vão aparecer, se vocês forem estudar lá nos livros de cálculo, vai aparecer assim, CQD ou um quadradinho fechado. Se aparecer um quadradinho fechado, porque tem um quadradinho aberto lá no início. Então, esses dois símbolos, né, quadradinho aberto, quadradinho fechado, indica que está iniciando uma demonstração, terminando uma demonstração. E esse CQD, se não tiver esses quadradinhos assim, significa que na verdade, é uma abreviação para o termo como queríamos demonstrar. Então, significa que a demonstração está finalizada,
tá, gente? Então, basicamente seria isso. Então, o que é a ideia? Se eu pegar um intervalo pequenininho, epsilon, independente, se eu posso até assumir um valor para ele, assim, depois que eu demonstro, tipo 0,2. Se eu pegar, melhor, vou pegar 0,3. Se eu pegar epsilon valendo 0,3, eu vou conseguir um delta, que seria 0,3 sobre 3, então 0,1, que se cumpre a condição lá que a gente estava analisando inicialmente. Que condição era essa? Que x mais 0,1 menos 0,1 numa vizinhança pequenininha, eu vou ter uma função com 0,3 menos 0,3, que seria o raio, 0,3 seria o raio para esse limite, tá? Certo? A princípio seria isso, gente. Então, assim, essa é uma ideia, assim, só para vocês terem noção de como a gente faz essas demonstrações e também como envolve bastante cálculo com módulo e com desigualdade também, né? Então, é só para vocês terem realmente uma ideia de como pode ser abstrato isso dentro da matemática, quando a gente está estudando isso matematicamente. Como vocês vão trabalhar isso aplicado, vocês não vão ter a necessidade de fazer essas demonstrações, e sim apenas calcular. Então, assim, é mais para conhecimento mesmo, de como isso é feito, e não se assustarem quando vocês virem isso num livro de cálculo, tá bom? Então, isso é a definição, calcular o limite por definição. Tem um detalhe, gente. Quando a gente chegar em cálculo 2, alguns limites a gente não consegue calcular. Então, assim, vai ser preciso trabalhar esse conceito, só que com duas variáveis. Então, assim, é importante também ter esse conhecimento, porque a gente vai usar ele lá na frente, tá? No caso, gente, a gente vai... Eu vou mostrar agora para vocês como que algumas propriedades do limite. Então, e alguns cálculos, colocávamos alguns exemplos de cálculo para a gente trabalhar. Existe lá no livro de vocês, no livro não, no material de apoio que eu fiz para vocês, algumas propriedades, se não me engano, são 11 propriedades, mais a proposição de unicidade. Então, a proposição de unicidade é que se você tiver no limite de uma função tendendo para um número, o número A, de uma função qualquer, f de x, e eu calcular e dar L1, ou informar que é L1, e a função tendendo para o mesmo ponto da mesma função f de x chegar a um L2, obrigatoriamente esse L1 e esse L2, ele tem que ser igual, porque o limite tem que ser único. O valor do limite, ele é único, ele não pode ter dois valores. Traduzindo em miúdos, é isso, o limite é único. Então, assim, se for informado que o limite vale 2 e o limite vale 3, significa que o limite não existe, porque eles têm que ser o mesmo valor. E isso a gente vai usar essa ideia, principalmente na próxima aula, que eu vou abordar o conceito de limite lateral. Então, a gente vai ser uma proposição bastante útil. Então, porque às vezes eu estou analisando a função por um lado maior, por números maiores que ele, e por o outro lado, por números menores. Então, fazendo essa análise, acaba chegando em valores diferentes, o que a gente pode concluir que o limite não existe. A gente até viu essa ideia, deixa eu ver se eu acho aqui a folhinha que a gente trabalhou com isso. A gente até viu essa ideia no exemplo lá da hipérbole, né? No exemplo da hipérbole, ó. O x, ele tá tendendo pro zero. Então, ó, o x tá tendendo pro zero. Tô calculando de um lado, tô calculando do outro. Por números maiores e por números menores que zero. E eu chego a valores diferentes. Então, quando isso acontece, significa que o limite não existe, tá? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode dar a respeito dessa proposição. Tá? Então, o limite ele tem que ser único. Eu não posso ter dois valores atribuídos como limite para uma mesma função, analisando o mesmo ponto. Tá? E as outras proposições é mais de continha.
Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês verem. Então, primeiro, que se eu tiver uma função, isso a gente vale aqui, na verdade, está como se fosse uma função de primeiro grau, mas no geral, gente, isso vale para toda e qualquer função, tá? Aqui, digamos que o x aqui é n, tá, povo? Digamos que minha função ela tem essa carinha aqui, e eu quero o limite quando o x tende a a, de uma função como essa. Como que a gente faz? Olha, eu tô com a na cabeça, gente, que é n. No lugar do x, eu vou mudar para a. Então, vai ficar m vezes a mais n. Então, é só substituir o valor no ponto e calcular. Mas isso não vale só para função de primeiro grau, isso vale para qualquer outro tipo de função, tá? E isso é uma das propriedades. Outra propriedade é assim, se eu tenho duas funções, limite, vou colocar aqui com função mesmo, gente, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Lá nos exemplos do material, eu coloquei assim como que pede para calcular utilizando as propriedades, eu quebrei bem certinho as funções, em cada sinal de mais eu quebro a função. Mas eu posso trabalhar assim com funções, naquelas situações lá como são simples, eu não precisaria mesmo, foi mais porque o enunciado pedia para demonstrar o cálculo por meio de propriedade, mas eu queria ilustrar todas as propriedades para vocês. Mas, por exemplo, tem funções que elas não tem como misturar, tipo, igual, por exemplo, a função raiz de x mais ln de x, tá? Então, olha, são duas coisas de x, não tem como eu juntar, certo? Então, como que eu faço para calcular quando x tende a 1, por exemplo? Então, eu posso quebrar esse limite em dois, que seria o limite de x tendendo a 1 da raiz de x, mais o limite de x tendendo a 1 do ln de x. Então, assim, quando tiver um sinal de mais ou um sinal de menos no meio da operação, eu posso quebrar o limite em dois. Isso vai valer também para o sinal de menos e para algumas outras operações que a gente vai ter. Então, a maioria das propriedades envolve esse tipo de operação, tá? Se eu tiver uma função constante, por exemplo, limite de 5 cosseno de x quando x tende a 1, tende a 0, por exemplo. Então, esse 5 é um valor constante. Eu posso permutar esse valor 5 lá para fora do limite, porque ele não vai alterar a minha conta. Na prática, a gente faz isso, gente? Depende. Depende da conta, depende do contexto que a gente está trabalhando, depende da facilidade, se isso vai facilitar ou não a nossa vida. Então, então varia muito, sabe? Então, por exemplo, se a gente fosse aplicar o limite aqui, como uma função cosseno e uma função simples, eu só colocaria 5 vezes cosseno de 0 e calcularia. Mas às vezes se faz necessário fazer essa permuta, né? Então, a gente puxa o 5 para fora do limite. Então, isso é uma das propriedades do limite. Que se eu tiver um número constante, esse número constante pode sair para fora do limite, tá? Então, pode ser que seja útil na hora de fazer uma operação. Então, essas três são alguns exemplos de propriedade que a gente tem. Existem várias propriedades. Tem lá do produto, que seria, se eu tiver um sinal de vezes, eu posso quebrar o limite como sendo um sinal de vezes também, limite de um vezes o limite de outro. Se eu tiver uma divisão, também posso fazer isso, só que daí eu tenho que tomar cuidado, porque a função do denominador não pode zerar. Então, se eu tiver essa situação aqui, ó, limite de uma função f de x dividido por uma função g de x. Quando x tende a 0. Então, aqui o g de x tem que ser diferente de 0, tá? Eu posso quebrar ele em 2 também, então vai ser o limite dividido pelo limite. Então, o limite de f, quando x tende a 0. De 0 não, quando ele tende qualquer valor a. E limite de g quando x tende a a. Então, assim, eu posso quebrar, se eu tiver qualquer operação, mais, menos, vezes e dividir. Eu posso quebrar esse limite em 2, sendo o limite da soma, da diferença,
da multiplicação e da divisão, tá? Se eu tiver raiz ou potência, também posso fazer isso. E as funções trigonométricas, as funções exponenciais, também dá para fazer essa permutação, tá? Logarítmica também pode fazer. Então, o que significa isso? Então, por exemplo, exposição log. Limite quando do ln de x quadrado, por exemplo, quando x tende a 1. O que eu posso fazer aqui nesse caso? ln é um logaritmo. Então, eu posso fazer o ln do limite de x quadrado quando x tende a 1. Então, é uma maneira de eu... Deixa eu colocar bonitinho aqui. Tende a 1. É uma maneira de facilitar algumas contas. Nesse caso, não necessariamente, tá, gente? Limite quando logaritmo de 1 é 1. Ou melhor, logaritmo de 1 é 0. Então, assim, não necessariamente vai ficar fácil, tipo, permutar. Então, às vezes, não vale a pena permutar. Mas, assim, se precisar, tem como fazer isso. Eu coloco o limite para fora, o ln para fora, e calculo o limite primeiro da função que está dentro dela. Então, eu posso fazer isso. Se aqui for uma função cosseno, eu posso colocar o cosseno para fora. Se for uma função exponencial, eu posso colocar ela para fora também. No caso da exponencial, ficaria assim, limite de uma exponencial de x, por exemplo, x tendendo a A. Como que ficaria? Ficaria e, daí o limite lá em cima, no lugar lá junto do x, quando x tende a A. Então, eu posso fazer dessa forma também. Então, são um tipo de propriedades que pode ser que seja útil na hora de calcular, fazer o cálculo do limite. Usamos na prática? Nem sempre. Às vezes, a gente só usa essa ideia mesmo de substituir o ponto na função e calcular essa função no ponto. Não necessariamente a gente quebra ele em um monte de propriedade, tá bom? Então, assim, essas propriedades é mais para ilustrar que existe. Em algumas situações, ela se faz necessária para simplificação de cálculo, mas na prática, assim mesmo, não é tão comum a gente usar, tá? Então, alguns exemplos de cálculo de limite para a gente trabalhar, tá bom? Como que seria a ideia de calcular limite, né? Então, vou colocar alguns exemplos. Então, calcule o limite. Então, letra A. F de x é igual a x quadrado menos 5x mais 8, quando x tende para 2. Então, como que a gente calcula? Então, às vezes ele já dá a função no formato do limite, ou às vezes ele dá assim, a função e para onde está tendendo o x. Então, o x está tendendo para 2, da função x quadrado menos 5x mais 8. Então, assim, se eu fosse utilizar as propriedades, eu ia ter que quebrar em 3 limites, ou em 2 limites, um da função de segundo grau, outro da função de primeiro grau. Então, assim, ficaria limite de x quadrado mais limite de menos 5x mais 8. Mas, assim, não tem necessidade, tá? Para calcular, é só substituir o valor no ponto. Então, onde tiver x, eu mudo para o valor onde está tendendo, tá? Então, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 8. Dá 4, dá 10, dá 8. Dá menos 2 com 4, dá 2. Então, o limite da função de x tendendo para 2 vale 2. Então, basicamente é isso, tá, povo? Calcular o limite é só substituir o ponto e ver quanto que dá. Um outro exemplo. Exemplo B. F de x é igual a raiz de x menos 2 sobre x mais 1. Então, eu quero saber isso quando x tende para 0.
Tá, quando x tende para zero, vou ter o limite de x tendendo para zero da função raiz de x menos 2 sobre x mais 1. Substituindo o limite, vai ficar a raiz. Quando a gente substitui limite, gente, mais um detalhe. Quando a gente já faz a aplicação do valor para onde o x está tendendo, eu não preciso escrever mais o limite. O limite eu só escrevo quando ainda a gente está trabalhando na notação de x. Se eu já vou aplicar, então eu não preciso escrever mais o limite, tá? Beleza, 0 menos 2. Aqui, gente, eu vou mudar para mais, porque senão não vai fazer sentido, né? Tá, 0 mais 2 vai dar a raiz de 2. 0 mais 1 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar a raiz de 2. Por que que o menos não fazia sentido? Porque senão ia ficar um número negativo dentro da raiz e não pode, tá? Então, o limite quando dessa função, quando o x tende para 0, é a raiz de 2. Então, só substitui e calcula. Tá. Vamos ver um outro caso. F de x é igual a x quadrado menos 25 por x menos 5. Quando x tende a 5. Tá, quando eu chego numa situação que nem essa, gente, o que que acontece? Eu tenho o seguinte limite. Limite quando x está tendendo para o 5, da função x quadrado menos 25, x menos 5. Quando eu substituo o limite, vai ficar 5 ao quadrado menos 25, 5 menos 5. Lá em cima vai ficar 25, porque x quadrado é 25, 25 menos 25 vai dar 0. 5 menos 5 vai dar 0. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de indeterminação. É uma indeterminação. Eu não posso dizer que o limite não existe, eu não posso afirmar que é zero, eu não posso afirmar nada, porque ele é um valor indeterminado. Então, é nessa situação aqui que a hora que o negócio não funciona. Eu substituo a função, o limite lá, 5, e eu chego em algo que eu não consigo determinar quanto que vale. Então, assim, nessa situação aí exige uma manipulação da conta para fugir dessa indeterminação. Se tiver como fugir dessa indeterminação. Então, se aparecer 0 sobre 0, infinito sobre infinito, são tipos de indeterminação que a gente tem. Tem alguns outros tipos que a gente vai ver para o futuro, mas esse é um deles. Então, sempre que isso acontecer, a conta lá, a função tem que ser manipulada algebricamente de uma maneira que a indeterminação suma da conta. Então, vamos trabalhar com esse exemplo aqui, né? Então, f de x, como que faz para essa indeterminação fugir, né? Fugir dessa indeterminação. Então, o problema que a gente tem é esse. Então, a gente viu que substituir não funciona. Como que faz, então? A gente lembra lá dos produtos notáveis? Então, a gente tinha aqui x tendendo a 5, x quadrado menos 25, x menos 5. Esse carinha aqui de cima, ele é um produto notável. Ele é o produto da soma pela diferença. Então, olha, eu acho que vocês viram, eu acho que eu passei esse assunto para vocês lá na primeira PNP, que eu trabalhei com matemática básica. Então, lá a gente tinha alguns produtos notáveis, né? São 3 produtos notáveis, quando eu estou trabalhando com binômio de ordem 2. E um deles é o da soma pela diferença. Então, x ao quadrado, vou colocar com y, tá? X quadrado menos y quadrado é a mesma coisa que x menos y vezes x mais y. Se vocês quiserem mostrar que realmente isso é isso, a gente pode até fazer a continha aqui para vocês verem que isso de fato é. Se eu fazer distributiva, tem que voltar lá para cima, né? Então, ó, x vezes x, x quadrado. X vezes y, xy. Menos y vezes x, menos xy. Menos y vezes y, menos y quadrado.
Esses caras do meio tem sinal contrário, então são o mesmo valor com sinal contrário. Então, simplifica. Sobra quem? X² menos Y². Então, isso é o que a gente chama de produto notável da soma pela diferença. Então, tem a soma e tem a diferença. Se eu multiplicar a soma de dois termos com a diferença de dois termos, eu tenho essa expressão, que seria o quadrado de um termo menos o quadrado do outro termo, tá? E a gente vai usar essa ideia para poder reescrever esse cara aqui de cima, tá? Então, a gente vai... Isso aqui é um quadrado e esse aqui eu posso... esse carinha aqui, 25, eu posso escrever no formato de um quadrado. Quem que elevado ao quadrado é 25? É o 5, né? Então, eu posso fazer essa expressão de cima, escrever ela como sendo a diferença, a soma pela diferença, né? Que é x mais 5 vezes x menos 5. Então, primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, tá? E embaixo eu vou repetir x menos 5. O que que acontece? Os termos aqui que eu tenho nessa expressão, eu tenho, ó, um x menos 5 que está multiplicando e um x em menos 5 que está dividindo. Como eles são equivalentes, eu posso simplificar. Então, na verdade, esse limite que a gente está calculando, eu posso usar, em vez de essa expressão aqui, essa expressão mais simplificada. Essa expressão simplificada é x mais 5. Certo? Então, beleza. Então, em vez de usar essa expressão toda, eu uso a expressão simplificada x mais 5. Aí, eu substituo o limite. Então, 5 mais 5 é 10. Agora, eu consegui fugir daquela indeterminação que a gente tinha. Então, aquele 0 sobre 0, na verdade, não é 0 sobre 0. Aquele 0 sobre 0 estava escondendo o valor limite, que é 10. Ok? Então, assim, isso são algumas situações que podem se apresentar. Nos exercícios que eu coloquei para vocês trabalharem nessa primeira atividade, vão ser 2 atividades essa semana, uma referente a esse assunto e outra referente aos limites laterais, que eu vou fazer um vídeo separado. Então, a maioria deles, maioria não, todos os exercícios que eu coloquei lá é mais parecido com esse exemplo B e esse exemplo A, onde eu substituo os valores e chego a um valor fixo, tá? E eu coloquei alguns para vocês usarem as propriedades também, que daí é seguindo o que tá no material instrucional, tá? Esses casos aqui, que nem eu coloquei, eu trouxe mais para vocês irem se familiarizando, mas a gente vai trabalhar mais com eles no futuro, tá? Então, a gente vai caminhando com calma para vocês não se perderem, tá? Então, assim, mas para vocês ficarem cientes de que isso existe e que em breve a gente vai trabalhar com esse tipo de situação e a gente vai ter que praticar essas manipulações para fugir das indeterminações, tá? Então, por enquanto é isso. Eu vou preparar, na verdade, um vídeo para liberar para vocês quarta-feira com relação aos limites laterais, tá? Espero que ajude nas operações e qualquer coisa, gente, vocês podem me procurar amanhã no horário de atendimento ou então vocês podem colocar a dúvida de vocês na plataforma, que na medida do possível a gente vai esclarecendo, ok? Bom estudo para todos, espero que todos estejam bem. Se cuidem, porque o Covid tá por aí, né? E vamos com calma, com paciência, que juntos a gente consegue, beleza? Obrigada pela atenção, bons estudos a todos.